Nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre a asma, de um jeito bem simples, bem fácil de entender. Então, o que é a asma? A asma é uma doença alérgica inflamatória das vias aéreas. E aí o que acontece? A gente tem uma parte genética. Então, se algum pai ou mãe teve asma na infância ou tem até hoje, aumenta a chance do filho ter também. E uma parte do ambiente também. Então, o ambiente vai lá e fica inflamando nossas vias aéreas. A poluição, os vírus, as bactérias, os alérgenos do ar ficam inflamando nossa via aérea. Então, são duas coisas juntas que fazem piorar a nossa saúde respiratória. Então, quais são os sintomas da asma? Os sintomas mais comuns são a tosse seca, o chill no peito, que é tipo um miado do gato, um assovio bem fino, e a falta de ar. Mas nem sempre todos eles têm que estar presentes juntos, assim, sabe? Então a gente não precisa esperar uma crise feia, a criança ir para o hospital, ou escutar um chiado no peito para eu conseguir diagnosticar asma, tá bom? Então, se a gente já está suspeitando, fazer o tratamento ajuda. Então deixa eu te explicar o que acontece bem certinho no pulmão. No pulmão normal, a gente consegue perceber que o brônquio está bem aberto, está bem tranquilo de passar o ar entra e sai sem nenhuma dificuldade. Já no pulmão inflamado pela asma, o que acontece? A via aérea fica mais estreita e o músculo que está ao redor também acaba se contraindo, isso que a gente chama de broncoespasmo. Então, dependendo de como tiver nossa via aérea, a gente tem que tratar com medicamentos específicos para agir nos sintomas, tá bom? Então, recapitulando, na via aérea normal, o brônquio está sem inflamação e o músculo que está ao redor está bem relaxado. Já na via aérea inflamada, você está conseguindo ver que o brônquio está bem inflamado, está bem inchado, tipo quando a gente machuca, fica todo inflamado, inchado, e o brônquio que está ao redor está bem contraído. Tudo isso ajuda para aparecerem os sintomas da asma. E o que a gente pode ajudar a fazer o diagnóstico? Então, na criança pequena, muitas vezes testes, raio-x, espirometria não vão me ajudar muito para o diagnóstico. Então, algumas perguntas podem te ajudar. Tem sintomas característicos? Então, a tosse seca, o chill no peito, a falta de ar. Eu faço a medicação, ela responde. Ajuda, então, se tem alguma doença alérgica junto. Então, se ela tem dermatite atópica, alergia alimentar ou uma rinite alérgica. E se tem genética de asma na família de primeiro grau, pai e mãe. Se tem algum desses critérios, a gente consegue então se aproximar do diagnóstico da asma. Para ajudar na condução, no tratamento, alguns exames, alguns testes alérgicos podem ajudar. Então, a asma na infância, a parte alérgica é muito importante. Então, se a gente está suspeitando de uma asma, de uma rinite, fazer testes alérgicos podem ajudar a eu controlar melhor meu ambiente para eu precisar usar menos remédio possível. Então, o que faz no ambiente que vai gerar uma alergia respiratória? Então, a gente tem que pensar o que está no ar que vai gerar essa inflamação na minha via aérea. São os ácaros, fungos, caspa de animal, que a gente às vezes pensa que é pelo de animal, mas é a caspa, e os pólens. E aqui no sul, o pólen de grama é mais importante. Mas se a gente for ver em algumas outras partes do país, o pólen não faz diferença nenhuma. Então, sendo que para cada região, a gente tem que identificar qual aeroalérgeno mais comum. Pensando em alimentos, será que a alergia do leite só vai gerar sintomas respiratórios? Será que a alergia do ovo, trigo, vai gerar só sintomas respiratórios e piorar a asma? Não, gente. Então não adianta nem pesquisar isso, que não vai fazer diferença nenhuma do teu filho e às vezes vai só gerar um trauma para a família, restrição para uma criança que não precisa disso. Então, sabendo do que a criança é alérgica, o quanto menos ela tiver contato, menos gatilho alérgico, mais fácil fica tratar a asma. Mas sabendo que na infância as infecções respiratórias são o principal gatilho de crise. E aí que é importante a gente sempre manter, informar a criança, explicar por que ela tem que ter as vacinas em dias, por que é tão importante lavar as mãos, por que é importante a gente fazer uma boa higiene do nariz. Agora, falando em tratamento, eu preciso entender o que cada medicação faz, onde ela age, para fazer o tratamento correto. Então, vamos pensar que a asma, você lembra daquele brônquio que estava todo vermelho, inflamado, inchado? Então, preciso tirar aquela inflamação. Como que eu vou tirar essa inflamação? São com as famosas bombinhas. Então, elas vão ter ação só diretamente nos brônquios e a criança pequena precisa do espaçador e a máscara para fazer uso da medicação. Como é um corticoide inalatório, esse corticoide vai lá para os brônquios, vai tirar a inflamação dos brônquios para a criança poder pegar um frio, uma mudança de temperatura, um resfriado e não chegar na crise.
Então vamos pensar que aqui é crise e aqui é um pulmão saudável. Se eu tenho quase nada de inflamação, essa criança tem espaço para poder ter contato, para viver normal, sem chegar aqui na crise que é muito grave. Se eu tô aqui no meio, já tô bem inflamadinha, o que acontece? Chegou um frio, chegou na crise. Pegou um resfriado, chegou na crise. Então eu tenho que, puxar aqui para baixo, beleza? E assim, para te tranquilizar, a bombinha não vicia, não altera o crescimento. Então, a bombinha é super segura, porque é uma medicação que é um corticoide inalatório que vai agir só nos pulmões para tirar a inflamação, para teu filho conseguir ter uma vida normal. Então, a bombinha com corticoide, alguns exemplos: o Clenil, Flixotide, Seretide, Symbicort, todos eles são exemplos disso. Eles vão evitar que o fogo pegue. O fogo já pegou, o que eu tenho que fazer? Aí que entra o Aerolim, tá? O salbutamol. Se lembra na imagem do brônquio que estava com asma, que o brônquio estava com o músculo ao redor todo contraído? O Aerolim vai agir ali. Então ele vai lá, relaxa aquele músculo para abrir um pouco mais esse brônquio e facilitar a respiração. Então, uma dica assim, tá com uma tosse seca, é estranha, não sei o que fazer. Faz o Aerolim, ele é bem seguro. Sempre, os jatinhos, 4 jatos. Espera 20 segundos, tira. Se ele tiver uma resposta em até 30 minutos, então ele é uma medicação rápida que tem uma duração curta. Então se você vê que melhorou alguma coisa ou tirou com a mão a tosse, a gente está falando que iniciou uma crise de asma. Se não fez nada pelo teu filho, não melhorou a tosse, não melhorou a falta de ar, quer dizer que não é asma e aí talvez seja a hora de ir para uma emergência ou procurar o teu médico. Para cada idade, para cada paciente, a gente tem um protocolo de ação diferente. Então, os meus pacientes saem do consultório com um plano de ação. O que a gente vai fazer? Então, a gente tem que diferenciar o que é uma criança estável, o que é uma exacerbação e do que é uma crise de asma. Então, se a criança está bem, está estável, não tem tosse, não tem cheiro no peito, não tem falta de ar, o que ela vai fazer? Se ela está em uso de medicação contínua, vai usar na dose certa dela que ela está fazendo normalmente. Entrou numa exacerbação, pegou um resfriado, ou por qualquer outro motivo, começou com um pouco mais de tosse, ou você escutou um chill no peito, ou falta de ar, o que a gente vai fazer? Ou aumentar a dose da medicação de controle, ou já começar o Aerolim, dependendo da idade da criança. E aí a gente observa, voltou ao normal? Volta para a etapa verde. Ainda tá ali? Faz uns 2 dias, tá na hora de já marcar uma consulta com o teu médico. O que é a hora de pré-emergência? Isso que às vezes fica um pouco difícil de entender, né? O que é exacerbação? O que é crise? A crise é quando a criança já tá fazendo a medicação, não tá melhorando muita coisa, tá com tosse e chiado no peito sem parar, falta de ar, tá falando palavras entrecortadas, então não consegue completar uma frase, tá muito cansada, não tá conseguindo brincar, tá na hora de ir pra emergência. Essa é a criança que tem que ir pra emergência. Então não se sintam mal, não tentem resolver tudo em casa, que essa parte não é tua função, isso é um cuidado hospitalar. Hoje em dia, a maioria das pessoas tem o oxímetro em casa. Não dependam dele para decidir a hora de ir pra emergência, porque a hora que a saturação tá caindo muito, quer dizer que teu filho já tá ruim, faz tempo. Mas quer um valor assim para ver se tá bem ou não, abaixo de 94 já não tá mais normal, tem que ir para emergência. Quantas crises que eu posso deixar a criança ter durante o ano que ainda é normal? O ideal é nenhuma. Então hoje, com a evolução do tratamento da asma, a gente tem que pensar que eu quero a remissão da asma. Então é 1 ano sem crise, sem ir para emergência e sem usar o corticoide oral. Mas assim, ainda a gente pode, porque a criança ainda tem um monte de resfriado, a gente pode ser um pouquinho mais flexível. 2 a 3 crises em 1 ano no máximo. Se tá precisando mais que isso, tá na hora de reavaliar o tratamento. Então, lembrando, o diagnóstico da asma, ele vai abrir uma porta para você entender o que é, fazer o tratamento correto e teu filho e toda a tua família terem uma qualidade de vida melhor. E lembrando, para as famílias e principalmente para as mães, a falta de tratamento de uma tosse não vai gerar asma. Então, se teu filho teve diagnóstico de asma, a culpa não é sua. E agora eu vou te explicar como que a gente vai fazer o uso do espaçador e da máscara. Então, crianças pequenas, elas não têm a capacidade de fazer a bombinha sozinha. Então, eu vou precisar do espaçador e da máscara. Ele te dá um espaço adequado para conseguir aspirar a medicação e elas irem direto para o pulmão, tá bom? Então, para criança pequena, chacoalhou antes, encaixou, apertou, e aí com a máscara, com o espaçador no rosto, você vai deixar ela respirando ali 20 segundos, ou na criança mais velha, 4 respirações bem profundas. Para a criança mais velha, que já tem algum controle, então ela já consegue aspirar
e segurar o ar por 10 segundos, eu sempre oriento o espaçador. Porque se você faz isso daqui direto na boca, você vai sentir a bombinha bater no dente, no céu da boca, na língua, e você tá perdendo o remédio. E aí ele não vai ter a ação desejada. Então eu, adulto, eu ainda uso o meu espaçador. Como que a gente faz? Chacoalha, encaixa. E aí conta os seus 10 segundos, beleza? Uma orientação específica para as crianças pequenininhas abaixo de 1 ano. O nosso espaçador aqui no Brasil, ele é valvulado. Então você tá vendo aqui que tem aquela partezinha branca, isso se chama válvula. Para você conseguir puxar a medicação e não respirar ali para dentro. Só que essa válvula, para algumas crianças pequenininhas, ela é muito forte, então ela não vai conseguir puxar nada que tá aqui dentro. Se você não tá escutando o barulho de que tá saindo o ar aqui dentro, provavelmente teu filho tá só respirando a máscara. Só tá embaçando a máscara. E aí ela não tá fazendo a medicação correta. Então, se por acaso tá precisando do aerolim, você vai ter que abrir teu espaçador, tirar aquela válvula. Lembrando que a máscara tem que estar bem adequada pro rosto do teu filho, tá bom? Então tem que estar aqui pegando no queixo até a ponta do nariz. Se ela fica pegando ali o rosto ou fica sobrando aqui embaixo, tá perdendo a medicação e não vai ter o efeito adequado. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com outras famílias pra gente ajudar todo mundo a melhorar a qualidade de vida das crianças asmáticas.